Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mayra Fuzzi, eu sou terapeuta holística e complementar e você está no canal Sagrado e Feminino. Sejam muito bem-vindos para esse vídeo em que nós vamos conversar a respeito de crenças limitantes. Você sabe o que é crença limitante? Já ouviu falar? Sabe como as crenças limitantes são formadas? Gostaria de conhecer mais sobre o assunto? Então você está no lugar certo. A perspectiva sobre crenças limitantes que eu trago aqui diz respeito ao Theta Healing. Caso não saibas nada a respeito da técnica Theta Healing, eu sugiro que clique no card para ver o primeiro vídeo aqui no canal em que eu explico o que é o Theta Healing. Pode ser bastante interessante e complementar a visão, a perspectiva sobre crenças limitantes que eu trago nesse vídeo. Então, uma crença limitante, ela é resultado de identificações distorcidas no processo de separação com a fonte criadora. Essa separação, como eu falei no vídeo anterior, ela foi necessária para que nós pudéssemos ter uma experiência nesse plano material. Porém, essa separação, ela trouxe alguns sintomas para a nossa percepção de realidade. E essas percepções distorcidas, desse descolamento, entre aspas, com a fonte criadora, é que gerou muitas das crenças limitantes que nós temos. E essas crenças limitantes, elas funcionam meio como uma lente, né? Que nós enxergamos tudo que vivemos, a nossa realidade como um todo e as demais pessoas também. As crenças limitantes, elas são principalmente formadas pela necessidade de assimilação constante do nosso ego. O ego, ele pode fazer com que a personalidade assimile conteúdos negativos e que geram desafios. Uma das formas de assimilação é a educação recebida enquanto nós somos crianças, pelos nossos pais, seja pelos nossos vizinhos, professores, avós, e que vem imbuída de muitas emoções distorcidas, comportamentos, conceitos, hábitos, definições distorcidas sobre a realidade e que nos limitam. Enquanto criança, se eu ouvi do meu pai que o dinheiro não dá em árvore, eu posso assimilar uma crença de que o dinheiro é conquistado com muito esforço e daí eu ter dificuldade em receber ou me colocar em situações em que eu possa receber o dinheiro sem esforço. Eu jamais poderia, caso eu tenha essa crença, né, operante em mim, receber um prêmio em dinheiro. Se eu receber esse prêmio em dinheiro, muito possivelmente eu não vou conseguir reter esse dinheiro ou então aumentar, ampliar, né, esse dinheiro. E também me sentirei em dificuldade de receber uma gratificação, né, seja por um trabalho bem feito, né, um presente, quem sabe, porque eu tenho assimilada uma dificuldade de receber. Todo receber para mim vai ser difícil, mas existe também, para além da educação, e vale a pena a gente falar a respeito disso, uma outra forma de transmissão desses conteúdos, que é através da chamada consciência de grupo ou campo morfogenético, né? Essa consciência de grupo ou campo morfogenético serve para trazer unidade, conexão para todos os membros de uma família, ainda aqueles que pertencem a gerações muito pretéritas, muito antigas mesmo. Os nossos antepassados, eles passaram por muita coisa aconteceu no mundo e esses antepassados, muitos desses antepassados viveram isso, viveram guerras, viveram doenças, epidemias, pandemias, grandes secas, catástrofes naturais e outros desafios. A memória dessas circunstâncias podem ter gerado choques, traumas, sustos, sentimentos bastante densos, pesados, complexos e que nos limitam e que podem estar presentes não apenas em nós, que de repente nos conectamos com
essas circunstâncias, com esses conteúdos, com essas emoções, mas ser compartilhado por todo o grupo, porque todo o grupo tem uma conexão com esse mesmo campo morfogenético, com essa mesma consciência de grupo. Então, né, falando ainda de escassez, se a experiência de escassez vivenciada por um antepassado, por vários deles, em uma família, pode fazer com que aqueles membros daquela família tenham muita dificuldade em lidar com patrimônio, com dinheiro, sintam instabilidade profunda em suas vidas financeiras. Uma pessoa que tem essa consciência de escassez, né, que se sente afetada por essa consciência de escassez, pode assimilar a memória de um antepassado, por exemplo, que passou uma grande fome e teve de lutar para sobreviver, transmitindo para ele o sentimento de que não existe um lugar ao sol para todos e que é preciso fazer tudo o necessário ou até ir além para conseguir viver. Mas em alguns casos nós assimilamos crenças que ocorrem, né, por nos comprometermos, né, com determinados antepassados. Seja porque nós fizemos a escolha de fortalecer esse laço, essa conexão, honrando essas pessoas e daí trazendo o destino delas para nós, né, para a nossa própria experiência, ou então porque nós desejamos consertar a jornada de vida e história daquelas pessoas, ou dessa pessoa. Então nós vamos imaginar aqui que esse mesmo antepassado que eu citei anteriormente teria cometido um crime. Para poder sobreviver, ele precisou passar por essa experiência. Foi a forma que ele encontrou para solucionar o seu problema. Então a memória dessa circunstância, dessa situação, dessa vivência desse antepassado pode ser muito presente na família e ser transmitida através de um padrão de culpa pelo cometimento desse crime, né? Então, o membro da família que traz isso de uma forma mais preponderante, ele pode trazer isso porque inconscientemente ele se comprometeu a consertar a história. E essa forma de consertar a história, na verdade, busca solucionar o próprio padrão de culpa, né, e evitar que outras pessoas cometam os mesmos erros, façam as mesmas escolhas, né? Então, no caso dessa pessoa especificamente, pode ser que essa pessoa ela tenha muita dificuldade em criar um patrimônio sólido, ter estabilidade na vida financeira ou profissional, enfim, ter uma vida próspera, porque passa a enxergar o dinheiro como algo nocivo que pode levar as pessoas a fazer qualquer coisa, inclusive cometer um crime. Então, isso, né, esse processo, esse efeito é chamado nas constelações familiares de emaranhamento. Já no Theta Healing, isso não tem um nome específico, mas normalmente é tratado como um compromisso. Seja honrar, seja consertar a história de alguém, trazem no seu bojo sempre um conjunto de crenças para aquela pessoa. E, na verdade, acaba sendo muito mais grave do que a assimilação de uma crença limitante especificamente. Todas as crenças limitantes que nós assimilamos enquanto crianças, nós tendemos a repetir esses comportamentos, esses hábitos. No caso dos emaranhamentos, o que acontece é como que se a gente tivesse realmente atraído aquela sina para nós, e aí a gente passa a repetir aquilo. Se isso diz respeito, por exemplo, à minha mãe, e eu fiz a escolha de honrá-la para fortalecer o nosso laço, nosso vínculo afetivo, eu posso acabar repetindo muitas das escolhas que a minha mãe fez e também atrair os desafios que ela viveu. Se eu fiz a escolha de resolver esse emaranhado, consertando a história de alguém, seja do meu pai, um exemplo, eu posso também trazer muito dos desafios e das escolhas dele para minha vida. E daí eu limitar, né, em qualquer dos casos, na verdade eu limito, a minha capacidade de escolher, né, porque a escolha depende muito de liberdade. E essa liberdade não é plena para mim, ela não é plena por causa justamente desse emaranhamento. Então, quando nós realizamos uma sessão de Theta Healing, nós podemos nos libertar dos efeitos dessa identificação negativa do ego e restabelecer o padrão saudável de conexão com a fonte criadora. O trabalho de crença realizado no Theta Healing, ele permite identificar essas causas, essas crenças raízes que levam a pessoa por pulsão, ou seja, por um estímulo inconsciente a repetir esses comportamentos, os hábitos, as emoções que afastam essa pessoa de sua grandeza original de ser uma centelha divina. Então,
dentro desse processo do Theta Healing, desse trabalho de crenças, a pessoa pode resgatar os aprendizados dessa experiência, seguir em frente de forma mais leve, positiva e aprendendo através de um caminho amoroso, através do caminho do amor e não mais do sofrimento, do sacrifício, libertando também as demais pessoas que eventualmente estavam emaranhadas na sua própria vida, no seu destino, né, e trazendo inclusive bem-estar bem maior para outras pessoas que eventualmente no seu grupo familiar, um exemplo, compartilhavam aquele mesmo padrão, né? É o caso das pessoas aí que vêm de carona dentro de uma crença. Isso acontece, dentro de uma crença, dentro de um trabalho de Theta Healing. E isso acontece com muita frequência das pessoas que são beneficiadas, embora não tenham sido não tenham passado pela experiência de uma sessão. Então, a substituição, o aperfeiçoamento de uma crença pode ocorrer, né, instantaneamente, na verdade ocorre instantaneamente na mente inconsciente, subconsciente, mas nem sempre essa percepção é automática para a pessoa. Então, pode levar dias, pode levar até semanas para que esse novo padrão se estabeleça na mente consciente. Então, sair da mente subconsciente e ir para o seu consciente. Então, é muito importante que os usuários e praticantes do Theta Healing tomem consciência de quanto tempo eles conviveram com determinado conteúdo, qual o seu grau de influência na vida e quão profundo ele era. Algumas pessoas podem alicerçar toda a estrutura de vida com base em uma crença limitante. Então, quando essa crença limitante ela deixa de existir, a pessoa pode ter a necessidade de passar por muitos ajustes, por vários ajustes, para poder lidar melhor com a sua vida, melhor com a possibilidade de fazer escolhas, com a própria liberdade. Então, é importante dizer que nem todas as crenças limitantes, elas são formadas a partir de um evento passado, pretérito, ou através daquilo que é transmitido através do campo morfogenético. Pode ser um trauma vivido durante o relacionamento amoroso atual da pessoa, né, que pode ter sido impactante, né, a ponto de formar uma crença limitante para ela e ela repetir o padrão. Então, se ela sair desse relacionamento, a tendência é ela fazer novamente as mesmas escolhas ou atrair um tipo de parceiro semelhante, né, ou de parceira semelhante. E tudo isso depende muito do que fortalece essa crença. Muitas vezes essa crença é fortalecida pelo próprio campo morfogenético dessa pessoa, ou por experiências de infância também, né, que não são exatamente aquilo, mas que ajudam aquela crença, né. Embora os conteúdos liberados não possam ser recriados, né, a partir do momento que eles são retirados, trabalhados, polidos dentro de uma sessão de Theta Healing, um exemplo, esses conteúdos relacionados a crenças, emaranhamentos, eles não retomam mais o antigo lugar, não são recriados. Mas mesmo assim, a pessoa pode precisar de ajustes e de suporte energético, afetivo, de fortalecimento, para que ela alcance a mudança que ela deseja. E por isso que é possível a pessoa precisar de mais sessões de Theta Healing, sempre olhando para o mesmo tema. Então eu espero que esse vídeo tenha trazido informação e também esclarecimento para vocês a respeito do tema das crenças limitantes. E eu espero merecer a presença de vocês em um próximo vídeo. Nós estamos fazendo vídeo toda semana, vídeos novos todas as semanas. Então eu espero merecer a tua presença aqui. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Gratidão imensa e namastê!